Produção Rádio Brás, gerada dos estúdios da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Sexta-feira, 27 de julho de 2001. Boa noite. Pernambuco cedia os Jogos da Juventude. O presidente em exercício, Marco Maciel, e o ministro dos Esportes, Carlos Melles, abriram hoje as competições. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. E vamos aos destaques de hoje da Voz do Brasil. Lançado hoje um novo programa para a formação de especialistas na área de microeletrônica. 15 áreas estão suspensas do programa de reforma agrária por 2 anos. Os motivos você vai saber daqui a pouco. E hoje nós vamos saber mais sobre a nova campanha da Polícia Rodoviária Federal para diminuir o número de acidentes nas rodovias federais. Nós vamos conversar com o vice-diretor do órgão, Dr. Altamiro Sattler. Presidência da República. O presidente Fernando Henrique Cardoso desembarcou hoje em Lima, no Peru, para participar da cerimônia de posse do novo presidente peruano, Alejandro Toledo. O presidente Fernando Henrique Cardoso desembarcou hoje em Lima sem confirmar as mudanças do governo que resultariam na saída do ministro da Justiça, José Gregori, e do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência e articulador político do governo, Aloysio Nunes Ferreira. Também não houve confirmação sobre a possível renovação do acordo com o FMI. Fernando Henrique explicou que até agora o que há são análises sobre o que pode ser feito, já que o Brasil vem cumprindo todas as metas com o fundo e tem o aval de ser uma economia saudável. Sobre a segurança nos estados, o presidente foi categórico. Greve de polícias é motim e tem que ser controlada. Segundo Fernando Henrique, o que o governo vem estudando não é como dar poder de polícia ao exército, porque em casos como o da Bahia e de Tocantins, isso já existe na Constituição. O que vem sendo estudada é a possibilidade de evitar que militares que atuem no controle da quebra da ordem pública sejam processados, como ocorreu anos atrás. Ainda hoje, o presidente Fernando Henrique reúne-se com os outros chefes de Estado do Mercosul, que também vieram participar da posse do presidente eleito do Peru, Alejandro Toledo, marcada para amanhã. A posse acontece no plenário do Congresso da República e vai ser seguido de um almoço oferecido por Toledo para todos os presidentes que vieram prestigiar o evento. Logo depois disso, Fernando Henrique segue para a cerimônia da inauguração do Jardim da Democracia no Gran Parque de Lima, antes de embarcar de volta para Brasília. De Lima, no Peru, Raquel Ribeiro. Os Jogos da Juventude começaram hoje em Pernambuco. As competições foram abertas pelo presidente em exercício, Marco Maciel, e o ministro dos Esportes, Carlos Melles. Mais informações com a repórter Márcia Vongon. Recife cedia de hoje até o dia 5 de agosto a 5ª edição dos Jogos da Juventude. O evento, que reúne 2.483 atletas de 14 a 18 anos dos 27 estados brasileiros, foi aberto pelo presidente em exercício, Marco Maciel, e pelo ministro do Esporte e Turismo, Carlos Melles. Maciel destacou a importância do torneio para a revelação de novos atletas que no futuro poderão formar a base do esporte de alto rendimento do Brasil. O ministro Carlos Melles disse que os Jogos são o começo de uma retomada de competições para que o Brasil possa se transformar numa potência olímpica. As competições envolvem 10 modalidades: atletismo, basquete, ginástica olímpica, ginástica rítmica e desportiva, além de handebol, judô, tênis de mesa e vôlei. Este ano vai ser concedido o troféu Eficiência para o estado que obtiver o maior número de pontos na classificação final. De Recife, Márcia Vongon. E o presidente em exercício, Marco Maciel, foi convidado para presidir o 7º Congresso Internacional de Educação à Distância. O convite foi feito pelo presidente da entidade, Frederic Lito. O encontro acontece entre os dias 6 e 8 de agosto, aqui em Brasília. Marco Maciel disse que o congresso é importante porque vai debater o impacto de novas tecnologias da informação na esfera educacional. Economia. O Brasil vai superar suas dificuldades com o engajamento da sociedade e a inflação sob controle. A afirmação é do ministro Pedro Malan. Repórter Alana Gandra. O
O ministro da Fazenda, Pedro Malan, afirmou na posse da nova diretoria da Associação e Sindicato de Bancos do Rio de Janeiro que os partidos de oposição deveriam tornar mais claras suas posições sobre questões básicas, deixando prevalecer o interesse da população, como a manutenção da inflação sob controle do poder aquisitivo do trabalhador. Pretender resolver problemas trazendo de volta o processo inflacionário é um ledo engano, disse Malan. A lei de responsabilidade fiscal e o respeito aos contratos foram também destacados pelo ministro como essenciais na campanha política para as eleições de 2002. Pedro Malan externou mais uma vez sua esperança no futuro e a convicção de que as dificuldades e problemas atuais do Brasil serão superados pela reação da sociedade. Malan garantiu que, apesar do discurso político, não é candidato às eleições, nem aceitará ser ministro de um eventual governo de oposição. Do Rio de Janeiro, Alana Gandra. Lançado hoje em São Paulo um programa de microeletrônica. A parceria entre o governo e a iniciativa privada prevê a formação de pessoal especializado na criação de chips. As informações com a repórter Elisângela Cordeiro. Formação de profissionais especializados, desenvolvimento de projetos e venda das inovações são os objetivos do Programa Nacional de Microeletrônica e Design. O ministro da Ciência e Tecnologia, Ronaldo Sadenberg, assinou nesta sexta-feira um protocolo de intenções com os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo e com a Motorola para o lançamento do programa, que conta com investimentos previstos de 240 milhões de reais para os próximos 4 anos. A parceria indica o investimento na formação de pessoal especializado em criação de componentes microeletrônicos, os chamados chips, utilizados na fabricação de equipamentos que variam de brinquedos a satélites. Esses profissionais seriam inicialmente estudantes de universidades públicas de São Paulo. A Motorola, por sua vez, irá instalar uma fábrica de projetos no Rio Grande do Sul. Esta unidade será responsável por testar e colocar em prática as ideias criadas. Esses projetos podem ser adequados aos produtos brasileiros ou mesmo vendidos para outros países. De acordo com Sadenberg, além de fortalecer o mercado brasileiro, a criação de componentes microeletrônicos deve aliviar a importação de soluções tecnológicas e até criar novos itens para exportação. Outros estados e empresas poderão aderir ao programa. De São Paulo, Elisângela Cordeiro. Uma das instituições mais antigas do governo federal comemora este ano 73 anos de existência. Para marcar a data, esta instituição lançou uma nova campanha para alertar a população e reduzir os acidentes nas estradas. Você já sabe de quem estamos falando? Esta instituição é a Polícia Rodoviária Federal. A nova campanha Sangue Deve Correr por Outras Vias também quer incentivar a doação voluntária de sangue. Para falar da campanha, vamos conversar agora com Altamiro Sattler, vice-diretor da Polícia Rodoviária. Doutor Altamiro, boa noite. É uma satisfação tê-lo aqui na Voz do Brasil. A satisfação é nossa e o departamento tem a honra de prestar informações que deve ao público, sobretudo aquelas de caráter de prevenção de acidentes. Doutor Altamiro, como está a situação dos acidentes nas rodovias federais atualmente? Existe uma estatística recente que deu uma ideia dessa situação? Pois bem, Sula, o índice de acidente nas rodovias federais do país hoje, ele está numa média diária. Nós temos aqui, exemplo da resenha nossa do dia de ontem para hoje. Tivemos 246 acidentes, tivemos 140 feridos, tivemos apenas 9 mortos, porque a nossa faixa costuma situar entre 20 e até 30 por dia. Então, isso a nível nacional. Nós estamos falando aqui de todas as rodovias federais, onde a Polícia Rodoviária Federal faz o atendimento dos acidentes e a sua parte de acidentes e contabiliza diariamente. De acordo com esses números, está havendo mesmo uma redução nos acidentes. Isso então significa que as campanhas realmente dão resultado, não é mesmo? Exatamente, Sula. Nós estamos trabalhando 2 anos já acompanhando os índices mensais e observando uma redução maravilhosa de acidentes no sentido de que a estatística só vinha crescendo. Isso significa que o motorista cada vez mais está se conscientizando. Isso significa que as campanhas educativas produzem um resultado maior quando a gente se empenha sensibilizando aqueles que estão se envolvendo em acidentes, muitas vezes por motivos que poderiam ser evitados e não por situações
situações que surpreendem o motorista. Isso significa, então, criar no motorista o espírito da direção defensiva. O motorista que observa o trânsito e que não apenas é envolvido por ele. Nós temos uma colocação de que o motorista, quando está nervoso, quando está aflito, quando ele está cansado, ele muitas vezes se veste do veículo e, através do veículo, ele projeta as suas emoções. Ele serve do veículo para manifestar desde o seu cansaço até a sua raiva, a sua insatisfação. À medida que nós conseguimos sensibilizá-lo, ele dirige mais consciente, ele dirige com mais cuidados, e a verdade é que a imprudência diminui e os índices de acidente passam a baixar. Doutor Altamiro, quais são as principais causas de acidentes nas rodovias federais? Se nós formos eleger as duas infrações, os dois tipos de comportamento que mais geram acidentes nas rodovias federais, então nós teríamos, primeiro, em ordem de gravidade, as ultrapassagens mal realizadas. Essas ultrapassagens se dão principalmente nos locais onde a visibilidade é insuficiente para a segurança. Estas ultrapassagens são responsáveis por 50% das mortes que acontecem no local do acidente nas rodovias federais. E a segunda delas é a velocidade excessiva. E quando nós falamos em velocidade excessiva, é para o local, para a circunstância daquele local onde o motorista está no momento em que gerou o acidente. Então, nesses locais, a obrigação do motorista é reduzir a velocidade à metade daquela que a estrada permite normalmente. Então, a velocidade excessiva para o local não é só quem anda aí acima da velocidade máxima permitida, mas é, sobretudo, aquela que é incompatível para os locais onde o motorista deve estar atento às situações que geram acidente. A Polícia Rodoviária Federal está lançando uma campanha de doação de sangue. Como a campanha funciona na prática nas estradas federais? A Polícia Rodoviária Federal instituiu uma campanha em todo o território nacional para a comemoração antecipada já da Semana de Educação de Trânsito dos 73 anos de criação da Polícia Rodoviária Federal no Brasil. É a campanha que nós chamamos, semelhante à anterior, uma campanha de doação de sangue, uma campanha que visa conscientizar os motoristas a respeito de prevenir o acidente, de não deixar o seu sangue escorrendo pelas vias das estradas. Então, chamamos com uma frase de reflexão do motorista: não deixe o seu sangue correr nessa via. Junto disso, nós distribuímos um botão também, lembrando que doar sangue é doar vida. Para fazer essas doações de sangue, nós não estamos dentro da rodovia parando as pessoas para poder doar o sangue ali durante o trabalho. Não é assim. Lá na rodovia são distribuídos os panfletos educativos. Agora, dentro de cada capital, dentro de cada cidade onde nós temos os hemocentros, então as equipes da Polícia Rodoviária Federal e dos bancos de sangue trabalham em pontos de coletas de sangue, recolhendo o sangue daqueles que querem doar naquele local ou informando onde eles poderão doar em outros momentos. Nós conversamos com Altamiro Sattler, vice-diretor do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Muito obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil e uma boa noite. Tenham todos uma boa noite. O Departamento de Polícia Rodoviária Federal agradece a oportunidade de poder mostrar uma pequena parte do grande trabalho que tem feito de renovação dentro da sua filosofia de uma polícia cidadã. Agora em Brasília são 7h13. No próximo bloco, você vai saber os municípios que vão receber amanhã as cestas de alimentos da Conab. Nós voltamos em instantes. Minuto da Saúde. No ar, Minuto da Saúde, um programa da saúde do Brasil. Boa noite. 40 municípios do Amazonas vão ganhar obras em saneamento básico. O Ministério da Saúde acaba de assinar com as prefeituras convênios no valor total de 12 milhões de reais para levar redes de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgotos e melhorias sanitárias domiciliares a mais de 13 mil famílias do Amazonas. As obras, que devem começar em breve, fazem parte do Projeto Alvorada, como lembrou o ministro José Serra. Com o Projeto Alvorada, o governo do presidente Fernando Henrique está levando cidadania para os brasileiros que vivem nas cidades mais carentes, mais necessitadas. Este é o caso dos 40 municípios do Amazonas, que agora recebem investimento do projeto. Esses recursos vão propiciar melhorias em saneamento básico, essenciais no combate a várias doenças, como a febre amarela e a diarreia. A diarreia, por exemplo, é uma das doenças que mais aflige a humanidade. Nas regiões mais necessitadas, como é o caso do estado do Amazonas, nós já começamos a entregar dinheiro para serem aplicados nas obras: água potável, esgotos, instalações sanitárias domésticas. Esses 12 milhões de reais
vão para as prefeituras. Agora, é muito importante que esse dinheiro beneficie as pessoas, que as obras sejam feitas de maneira austera. É muito difícil conseguir dinheiro para a saúde, mas nós conseguimos para que o Amazonas pudesse melhorar o seu padrão de vida. Este programa tem o apoio da Rádio Brás. Em breve, mais notícias. Até lá! Histórias do Brasil pra lhe contar, desse meu país com emoção. O programa Saúde da Família está ajudando a reduzir a mortalidade infantil em todo o Brasil. Um exemplo vem de Poço Redondo, em Sergipe, como explica o secretário de Saúde do município, Enoque Silva. Em 97, aqui de cada 1.000 crianças nascidas vivas, morria 119. O ano passado, de cada 1.000, morria 23. Houve, assim, uma redução de 83%. Maria do Amparo, aos 8 meses de gravidez, diz que hoje o atendimento à saúde é completo. Eu tirei ultrassom, eu tô tomando remédio, né? E é muito bom, com o doutor Isiana aqui. E sempre que a gente precisa, ela é enfermeira, vai na casa da gente, visita. O Saúde da Família tem mais de 11 mil equipes que atendem a quase 4 milhões de brasileiros. Avança pro futuro, avança meu país, é tudo pro Brasil que a gente quer. Avança Brasil, Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás. A hora do campo. As áreas invadidas por trabalhadores rurais serão excluídas do programa de reforma agrária por 2 anos. O assentamento desses agricultores também fica impedido pelo mesmo período. Repórter Luciana Vasconcelos. Foram publicadas hoje nos principais jornais do país as 15 áreas que foram ocupadas durante as manifestações do Dia do Trabalhador nesta quarta-feira. A partir de agora, esses locais estão excluídos durante 2 anos do programa de reforma agrária. A exclusão está prevista em lei, que suspende ou impede a desapropriação das propriedades invadidas. Os trabalhadores que participaram dos atos e forem identificados também não serão assentados pelo mesmo período. Apesar das exclusões, o INCRA considerou positivo o saldo de atos de protesto durante o Dia do Trabalhador Rural em relação ao ano passado. Em 2000, houve 71 manifestações em 20 estados, com participação de 15 mil trabalhadores, resultando na morte de 2 pessoas. Este ano foram registradas 22 manifestações em 8 estados, envolvendo de forma pacífica 8 mil pessoas. De Brasília, Luciana Vasconcelos. Você vai saber agora se a prefeitura de sua cidade recebeu a verba do Pronaf Planta Brasil. O dinheiro deve ser usado na execução de obras de infraestrutura que são definidas pelo Conselho de Desenvolvimento Rural de seu município. Acompanhe, faça sugestões e fiscalize a correta aplicação desses recursos. Pergunte ao prefeito. A verba de R$ 1.276.415 vai para os seguintes municípios: no Ceará, Cariré; no Pará, Marituba; no Rio Grande do Norte, Serra Caiada; e no Rio de Janeiro, São Fidélis. E você já sabe, agora o trabalhador rural com experiência mínima de 5 anos em atividade agrícola e que recebe até 3 salários mínimos, já pode se inscrever no Programa Nacional de Reforma Agrária nas agências dos Correios. Não deixe de levar a identidade e o CPF, mas a carteira de trabalho ou certificado de reservista também são válidos. E não esqueça, para ter acesso ao programa, o candidato não pode ser funcionário público ou estrangeiro não naturalizado. O formulário é gratuito e deverá ser preenchido na própria agência dos Correios. Você também não paga nada para enviar o formulário. 26.519 famílias vão receber amanhã as cestas de alimentos da Conab. As famílias moram nos seguintes municípios: na Bahia, Adustina, Biritinga, Itapitanga, Monte Santo, Nordestina, Pindobaçu e Uauá. No Ceará, Ibaretama. No Pará, Bagre, Breves e Curuçá. E no Piauí, São João do Arraial e Várzea Grande. A Conab também vai entregar 36.006 cestas dentro do Programa Federal de Combate aos Efeitos da Seca para os seguintes municípios: na Bahia, Capim Grosso, Elísio Medrado, Ibotirama, Pedrão, São Gonçalo dos Campos, Souto Soares e Tanquinho. No Ceará, Antonina do Norte, Iguatu, Parambu, Quixadá e Quixelô. Em Minas Gerais, Montes Claros. No Piauí, Caridade do Piauí, Paquetá e Simplício Mendes. E em Sergipe, Carirá.
Agora em Brasília são 7 horas e 20 minutos. E daqui a pouquinho vamos saber como vai estar o tempo para amanhã em todas as regiões do país. Um instante só. O Programa Nacional de Desburocratização está trabalhando para que o cidadão tenha serviços públicos mais rápidos, eficientes e baratos. Acesse a página www.d.gov.br, conheça o programa e colabore com ideias e sugestões para facilitar a vida do cidadão. Programa Nacional de Desburocratização. Para tirar uma dúvida, fazer uma denúncia ou um comentário sobre a educação, fale com o ministro Paulo Renato. É só escrever para a Caixa Postal 6242, Brasília, Distrito Federal, ou ligar para o 0800 61 61 61. E hoje, o ministro responde à carta da professora Maristela Garuzzi, de Barra do Turvo, em São Paulo. Ela escreveu para tirar dúvidas sobre as determinações da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação no que diz respeito à formação dos professores. A professora Maristela pergunta se quem tem o ensino médio e é habilitado para o magistério também terá que fazer o curso normal superior. Quer saber qual o prazo que o professor tem para se formar e se quem já leciona tem direitos adquiridos. Muitos professores estão com as mesmas dúvidas da senhora professora Maristela. Mas veja bem, o que se pretende é melhorar. Repórter Transportes Agora. Entrou no carro, coloque o cinto. Cinto de segurança é equipamento obrigatório para o motorista e para quem estiver com ele. Mesmo no banco de trás, o cinto tem que ser usado. Basta dar uma olhada nas ruas para ver que muita gente esquece disso. Uma imprudência que pode ser fatal, principalmente se o passageiro é criança. Quem está no banco traseiro na hora de um acidente sofre 2 movimentos. É jogado para o teto do carro e para a frente nas costas do motorista. O corpo de quem está dirigindo vira um sanduíche. Já ouviu a expressão saiu voando pelo vidro? Isso acontece com quem não se protege. Ao sair de férias, cheque se os equipamentos do seu carro estão em ordem. Pneus, suspensão, freios, parte elétrica, limpadores de para-brisa e cinto de segurança. No trânsito, você é responsável pela sua vida e pela dos outros. PARE, Programa de Redução de Acidentes no Trânsito, Ministério dos Transportes, Governo Federal. A voz do Brasil, Rádio Brás, Momento Criança. O palhaço Ronald McDonald vai virar boneco no Brasil para ajudar as crianças. A rede de lanchonetes McDonald's vai doar o dinheiro obtido com as vendas do brinquedo para combater o câncer infantil no país. Os bonecos devem custar em torno de R$50. O Instituto Ronald McDonald pretende arrecadar mais de R$1 milhão com as vendas. Outra iniciativa da instituição para combater o câncer infantil é o McDia Feliz. Este ano a campanha será realizada no dia 18 de agosto. O dinheiro arrecadado vai ser repassado para 64 instituições brasileiras. Esse foi o nosso Momento Criança de hoje. Produção Andi Unicef. Você vai saber agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Dia nublado com chuvas em toda a região sul. Deve nevar durante a madrugada nas serras gaúcha e catarinense. A temperatura mínima é de 0 e a máxima de 18 graus. Na região sudeste, chuvas ocasionais em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. As temperaturas vão variar entre a mínima de 10 e a máxima de 32 graus. Na região centro-oeste, muitas nuvens com chuvas isoladas no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Em Goiás, sol com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 6 e 33 graus. Já na região norte, pancadas de chuvas no Amazonas e também no estado do Acre. O sol deve aparecer nos outros estados. A temperatura mínima é de 12 e a máxima é de 35 graus. E na região nordeste, deve chover na Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e no Rio Grande do Norte. Pancadas de chuva no Maranhão, Piauí e Ceará. Mínima de 13 e a máxima de 35 graus. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos no INPE.
Agora em Brasília são 7 horas e 25 minutos. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Um bom fim de semana a todos e até segunda. Uma boa noite e na segunda-feira estaremos de volta às 7 em ponto. Até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da presidência, ministro Nilson Naves, concedeu liminar em mandado de segurança autorizando a Universidade Estadual Vale do Acaraú, no Ceará, a manter o curso de pedagogia para 900 alunos até o julgamento do mérito da questão. O ministro considerou que a paralisação do curso, determinada pelo ministro da Educação, causaria danos irreparáveis aos estudantes matriculados. A universidade firmou convênios para ministrar o curso de pedagogia também nos estados de Sergipe e Rio Grande do Norte. A legalidade dos convênios está sendo contestada. O vice-presidente do STJ, ministro Nilson Naves, manteve ordem de prisão contra um economista gaúcho por falta de pagamento de pensão alimentícia para as filhas. Pelo acordo feito após separação consensual, o ex-marido ficou obrigado a pagar mensalmente 5 salários mínimos, mais a mensalidade do colégio e a babá das filhas. Ficou combinado também que os pagamentos deveriam ocorrer até o 5º dia útil do mês subsequente. As filhas representadas pela mãe entraram na justiça por causa de prestações vencidas em março e abril de 1999 e o economista teve a prisão determinada. Ele alega que pagou as prestações vencidas em março e abril de 1999, mas, segundo o advogado das garotas, o débito vencido desde dezembro de 99 alcançaria mais de R$9 mil, por causa do aumento de preço das mensalidades escolares, que não teriam sido pagas. No habeas corpus ao STJ, o pai das meninas se defendeu, alegando que estão sendo cobrados valores já pagos. Ao pedir a suspensão do mandado de prisão, ele argumentou que jamais mencionou a possibilidade de não efetuar o pagamento de pensão alimentícia. Apenas discute os valores devidos, já que as dívidas estariam representando quase 60% de seus rendimentos mensais. O mérito da questão ainda vai ser julgado pelo STJ. A ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu em Recife o primeiro juizado informal de família em funcionamento no Brasil. O objetivo do projeto, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, é fazer com que casais dispostos a se separar judicialmente optem pela forma amigável. O trabalho de convencimento é feito em palestras realizadas por psicólogos e assistentes sociais e tem apresentado resultados positivos, atingindo em alguns casos 100% de êxito. Os casais atendidos pelo juizado informal de família são predominantemente das classes média e baixa e recebem informações sobre as consequências negativas de uma separação litigiosa. Em Recife, a ministra Nancy Andrighi também participou da abertura do encontro de treinamento de conciliadores de juizados especiais, onde proferiu a palestra inicial. Ela é coordenadora nacional honorária do Fórum de Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. O Superior Tribunal de Justiça realizará, tão logo retornem às atividades em agosto, julgamento inédito de um caso de apologia ao nazismo. Acusado de escrever livros e também de editar e vender obras com mensagens antissemitas, de incitação ao sentimento de ódio, desprezo e preconceito contra o povo de origem judaica, um editor de livros de Porto Alegre foi condenado por racismo pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a 2 anos de reclusão com suspensão condicional da pena. A pena está prevista no artigo 20 da Lei 7.716 de 89, que classifica como crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nelson Jobim, participa na próxima segunda-feira, dia 30, da abertura do Encontro Nacional de Secretários Judiciários dos Tribunais Eleitorais. O encontro está marcado para as 9 da manhã no 2º andar da sede do TSE. A reabertura dos trabalhos do TSE está confirmada para quarta-feira, dia 1º de agosto, quando o ministro Nelson Jobim preside sessão extraordinária de abertura do 2º semestre forense de 2001. Reunida pela primeira vez, a Comissão Temática do Ministério Público do Trabalho, destinada a elaborar estudos e indicar políticas para atuação no combate ao trabalho forçado e à regularização do trabalho indígena. Criado em junho passado, o grupo se reuniu em Brasília durante 2 dias na Procuradoria-Geral do Trabalho. A comissão é presidida pelo procurador-chefe da 24ª Região em Mato Grosso do Sul, Luiz Antônio Camargo de Melo, e tem como integrantes outros 6 procuradores do trabalho, dos estados de Tocantins, Sergipe, Paraíba, Pará, Santa Catarina e Paraná. A Procuradoria-Geral do Trabalho recebe denúncias em seu endereço eletrônico na internet
www.pgt.mpt.gov.br. A prova escrita teórica da segunda fase do concurso público para o cargo de juiz substituto do Estado do Paraná será nos próximos dias 18 e 19 de agosto, às 8 da manhã, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Farão essa prova os 135 candidatos aprovados na primeira etapa do concurso. A prova de conhecimento será dividida em teórica e prática, compreendendo temas de várias disciplinas. Juízes de todo o país se reúnem em Natal no mês de outubro para o 17º Congresso Brasileiro de Magistrados, que terá como tema central o papel político da justiça e a dimensão social do juiz. Entre os palestrantes confirmados estão o presidente do STJ, ministro Paulo Costa Leite, o senador Bernardo Cabral, o jurista Dalmo Dallari e o representante do Brasil em Haia, ministro Francisco Rezec. Os assuntos que foram destaque nesta edição. STJ julga caso de apologia ao nazismo em agosto. Papel político da justiça será debatido em Natal. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Liberação de transgênicos divide senadores. Não há, por enquanto, nenhuma demonstração de que esses produtos façam mal. Espero que a gente... De vereador a senador da República. Ney Suassuna defende transposição do Rio São Francisco. O Ministério da Agricultura pode aprovar na semana que vem o registro de algumas espécies de soja transgênica. Transgênico é o nome dado a produtos que resultam de modificações genéticas feitas por cientistas, e seu uso nos países desenvolvidos ainda é polêmico. No Brasil não poderia ser diferente. Os senadores, por exemplo, ainda não chegaram a um consenso sobre a liberação desses produtos, como informa o repórter Bruno Lourenço. Para o senador Osmar Dias, que já foi secretário de Agricultura do Paraná, hoje há uma revolução no mundo que transforma a questão dos transgênicos em um debate muito mais político do que técnico. Até os Estados Unidos, maiores defensores dos transgênicos, diminuíram o plantio neste ano por questões conjunturais, destaca Osmar Dias. O senador Lúdio Coelho, que também é produtor de soja e milho em Mato Grosso do Sul, não acredita na corrente que acusa os transgênicos de serem nocivos à saúde. Não há, por enquanto, nenhuma demonstração de que esses produtos façam mal. Se eles não fazem mal para a população dos Estados Unidos, não vai fazer para nós, sabe? Para o senador Carlos Bezerra, do PMDB do Mato Grosso, o transgênico é uma questão de evolução científica. Bezerra acredita que no futuro, quem não for por este rumo não vai conseguir competir. Agora, o grave é o monopólio. Ficar uma multinacional, duas multinacionais, com monopólio disso. Isso que é errado. Então, nós temos que incentivar empresas nossas, a Embrapa e outras, a fazer a pesquisa do transgênico para não ficar no monopólio das multinacionais. Já a senadora Marina Silva, do PT do Acre, defende uma postura de cautela com relação aos transgênicos, semelhante ao que acontece na Europa. Ela afirma que é preciso pesquisar mais para saber se esses produtos podem causar danos ao homem ou à natureza. A senadora diz que o Brasil poderia até ganhar mais economicamente se fosse visto como uma área livre de transgênicos. Marina até apresentou um projeto que pede uma moratória de 5 anos para os transgênicos no país. Ela explica qual a situação de seu projeto no Senado. Continua tramitando na casa e, infelizmente, ainda não foi aprovado na comissão, mas eu espero que a gente possa ter instituído a moratória dos transgênicos para evitarmos que o Brasil venha a se transformar numa área de transgênico. Se o projeto que acaba com o sigilo bancário de homens públicos já estivesse aprovado, o Senado não precisaria tratar da quebra do sigilo do senador Jader Barbalho. Foi o que afirmou o senador Roberto Requião, que é um dos autores desse projeto. Mais informações com a repórter Patrícia Novaes. O projeto que quebra o sigilo bancário de homens públicos está na Câmara há 5 anos aguardando votação. Segundo Requião, quem se dedica à carreira pública não pode se esconder atrás do sigilo. Requião criticou a Câmara dos Deputados, que, segundo ele, tem o hábito de engavetar os projetos que vêm do Senado. O senador explicou o projeto que aguarda a votação dos deputados. Na verdade, é uma proposta de quebra de sigilo de todos os agentes públicos dos 3 poderes. De vereador a senador da República. No judiciário, do oficial de justiça até o ministro do Tribunal Superior. E no executivo, do mais humilde agente
até o presidente da República. Quem se dedica à carreira pública não pode se esconder atrás de sigilo. Requião lembrou que se a matéria já tivesse sido aprovada, toda essa discussão em torno do sigilo do senador Jader Barbalho não estaria acontecendo. Uma vez que o seu sigilo naturalmente estaria completamente aberto. O do Jader Barbalho, o do meu, o do Edson Lobão, ou de qualquer parlamentar, inclusive do presidente da República. Em instantes, Alberto Silva defende melhor aproveitamento dos rios como vias de transporte. Você pode sintonizar a rádio e a TV Senado ao vivo, também na internet. Anote o endereço www.senado.gov.br. Rádio e TV Senado na internet www.senado.gov.br. O Brasil deveria explorar melhor o grande potencial de navegação de nossos rios. O conselho é do senador Alberto Silva. Ele explica que o uso dos rios como vias de transporte ajudaria a diminuir o chamado custo Brasil. Reportagem de Beatriz Mendonça. Praticamente todo o transporte no Brasil é feito por meio das rodovias. Mas para o senador Alberto Silva, o governo deveria aproveitar o potencial dos rios do país. Segundo o senador, o transporte fluvial é mais barato e isso acabaria se refletindo na diminuição do preço das mercadorias. Alberto Silva diz que alguns rios brasileiros, como o Parnaíba, podem ser aproveitados já. Em vez de investir no alargamento de rios e na retirada de obstáculos, o senador defende uma outra alternativa. Vamos fazer primeiro uma embarcação para aquele rio, como ele está. Porque passar, passa. Eu posso fazer uma embarcação para qualquer rio. Ah, o rio tem um calado muito pequeno, eu faço uma embarcação de calado pequeno. E aí eu navego o rio. À medida que vai navegando, os obstáculos vão surgindo. Aí a gente vai aos poucos tirando os obstáculos e vai aumentando a capacidade da frota. Mas tem que começar. Se esperar arranjar dinheiro para consertar o rio, não conserta nunca, porque é muito caro. O senador Ney Suassuna insiste: a transposição de águas do Rio São Francisco é a solução para o problema da seca no Nordeste. Ele rejeita os argumentos de que o velho Chico não suportaria esse projeto. Repórter Maurício Desante. O senador Ney Suassuna disse que a seca é um fenômeno climático, por isso não é possível acabar com ela. O que ele defende é a criação de projetos que possibilitem a convivência do nordestino com a falta de chuva. Para ele, medidas como a distribuição de cestas básicas e a criação de frentes temporárias de trabalho são paliativas e não resolvem a situação. Por isso, Suassuna quer a implementação imediata de projetos mais duradouros, como a transposição do Rio São Francisco. Esta seria uma das grandes soluções, não para a totalidade, mas resolveria o problema de 12 milhões de pessoas que hoje vivem na região, nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. Ney Suassuna não aceita o argumento de que o Rio São Francisco não suportaria a transposição de parte de suas águas. Ele defende a revitalização do rio, mas acredita que o volume de vazão do Velho Chico é suficiente para assegurar a realização do projeto. Uma vez que o rio tem 2.673 metros cúbicos por segundo, médios, e a gente está falando em tirar 70 metros cúbicos por segundo na saída do rio já para o mar. Essa água só tem um destino, mar. Então, se me disserem que vai faltar para os peixes do Atlântico, eu me calo. Porque, na realidade, o que nós queremos é que haja um filete d'água permanente que permita o enchimento dos reservatórios, uma vez que ele é contínuo, e que isso permita que nós tenhamos, no mínimo, a água para consumo humano, animal e uma pequena irrigação. Jornal do Senado. Redação e edição: Lúcio Omar Rodrigues, Ana Luzia Silveira e Isa Barreto. Trabalhos técnicos: Agnaldo Escárdua, Carlos Quezado, Wellington Araújo e Cristiane Melo. Apresentação de João Marques e Diana Lude Matos. Produção Rádio Senado. Direção César Mota. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite e um bom final de semana. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União disponibilizou em sua página na internet www.tcu.gov.br a consulta aos atos de admissões e concessões de aposentadorias, reformas e pensões do Serviço Público Federal cadastrados a partir de 1992. O presidente do tribunal, ministro Humberto Souto, comenta a iniciativa.
A consulta aos atos de pessoal está disponível para todos os cidadãos que poderão informar qualquer dado relativo ao servidor, ao instituidor ou ao beneficiário da pensão, como nome, CPF ou número do processo. O acesso via internet é feito pela página do Tribunal, por meio da opção Sistema SISAC. Para os atos que estiverem cadastrados pelo Tribunal de Contas da União, será possível saber o número do processo e as informações relativas ao julgamento, especialmente a ata e a data da publicação no Diário Oficial, informações bastante procuradas pelos interessados. Com essa medida, qualquer cidadão poderá acompanhar a localização dos atos de seu interesse, proporcionando maior transparência à atuação do Tribunal de Contas da União na apreciação dos atos de pessoal da administração pública. Se foi o pronunciamento do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Humberto Souto. Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Projeto de revitalização do Rio São Francisco. Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, é autor do projeto que define a utilização das águas do Rio Tocantins na revitalização do Rio São Francisco. O projeto, segundo Gonzaga Patriota, pretende assegurar a regularização do fluxo do São Francisco, além de permitir a construção de uma hidrovia ligando o Nordeste à Amazônia e garantir o fornecimento regular de energia. Olha, o Rio São Francisco é um rio que está morrendo. Esse rio está morrendo desde o início do século passado, assoreado. Construíram grandes barragens para a produção de energia e não deram uma vida. As matas ciliares estão se acabando. As cidades construídas às suas margens, que são mais de 400, poluem este rio. E o meu projeto ele tem duas grandes finalidades. Primeiro, interligar a bacia do São Francisco ao Tocantins e vice-versa da parte das hidrovias. Uma grande hidrovia que sai dos portos de Petrolina e Juazeiro para Pirapora. Esses navios vão adentrar na bacia amazônica através do rio Tocantins. E a outra importância é exatamente você fazer a regularização dos níveis da água do rio São Francisco através dos lagos de Sobradinho, de Itaparica, de Paulo Afonso. E a terceira é o problema da produção de energia, que a gente vai ter também essa produção de energia equilibrada. Átila Lira, do PSDB, afirmou que a seca no Piauí já sacrifica as populações localizadas nas áreas próximas às divisas com os estados do Ceará, Pernambuco e Bahia. Átila Lira não descarta a necessidade de programas emergenciais para a região, mas cobra investimentos em obras que assegurem o fornecimento permanente de água à população local. A seca ela está mais acentuada no Piauí, na região que limita com o Ceará, com Pernambuco e com a Bahia. São regiões em que agora nós chegamos ao limite da crise. Não há água de jeito nenhum, nem para beber. Então hoje essa região está sendo atendida ou começa a ser atendida com o tradicional carro-pipa, que é um absurdo. Então o nosso trabalho junto ao Ministério Especial para combater a seca tem sido mais no sentido de, primeiro, atender com algumas emergências, tipo cesta de alimento, força de trabalho, carro para transportar água. E, ao mesmo tempo, o governo fazer os investimentos necessários para que essas regiões tenham um abastecimento de água permanente, ou seja, formando barragens, reservatórios. E o principal ponto hoje são as transposições de água. Nós temos hoje a adutora do Oeste, ela é fundamental, trazendo água do São Francisco para atender a região de Pernambuco e entrando no estado do Piauí. Pedro Correia, do PPB de Pernambuco, também defende a conclusão das obras da adutora do Oeste, que está sendo bancada pelo governo de Pernambuco, apesar de ser uma obra federal. Pedro Correia cobra ainda a apuração de todas as irregularidades que fizeram com que a adutora não fosse concluída, passados 9 anos de seu início. Porque durante todos esses anos o governo federal fez a licitação, porque essa obra era uma obra que quem realizava a obra, quem fazia licitações e quem comandava o processo era o DENOX. E quando deu mal esse processo, as firmas superfaturaram, houve desvio de recursos e de repente o Exército Brasileiro tomou conta, o DENOX fez um convênio com o Exército e lá foi um coronel. Eu me lembro inclusive do discurso de Jarbas Vasconcelos, já no início do seu governo, ele lá no município de Araripina, em Pernambuco, ele fez um discurso muito forte e dizia a esse coronel: é preciso que
Vossa Senhoria ande na mão direita uma picareta para cavar o túnel, levar lá, colocar o cano, e na outra um pá de algema para meter todo aquele ladrão no xadrez. Infelizmente, esse coronel se envolveu tanto, com tanto problema, que terminou, inclusive, se suicidando, dando um tiro na cabeça. Então agora, essa obra que é bichada, que o governo do Estado não tem nada a ver com esse problema, porque é uma obra federal, mas o governo assumiu um compromisso, enquanto está aí morrendo muitas pessoas por falta d'água. Nós estamos realmente agora, o Tribunal de Contas vai determinar que as obras, que o problema passado, ele continue a existir e que seja apurado, que os ladrões possam ir para a cadeia, mas que daí para frente o restante da água possa ser entregue ao governo do Estado. Deputado teme apagão no Nordeste. Sérgio Novaes, do PSB cearense, garante que mesmo com o esforço da população em poupar energia, o país não deve escapar neste final de ano de cortes programados no fornecimento. Sérgio Novaes afirma que a situação é mais grave no Nordeste e tem um impacto da medida sobre a produção, os projetos de irrigação e o mercado de trabalho. Nós estamos, apesar dos esforços que são assim, muito fortes do povo de aderir à redução do seu consumo em mais de 20%, mesmo assim a irresponsabilidade do governo Fernando Henrique chegou a um ponto tal de que mesmo esse esforço não vai ser suficiente para garantir energia até novembro, quando poderá haver chuva nas cabeceiras do Rio São Francisco. Nós vamos enfrentar aí, portanto, apagões programados, gerando mais desemprego, a previsão de perdermos algo em torno de 200 mil empregos no Nordeste. Isso já vem a ocorrer principalmente nos centros urbanos nesse momento, inicialmente nos centros urbanos, mas também no interior, com os projetos de irrigação que estão sendo comprometidos e as pequenas e médias indústrias que estão instaladas no interior. Portanto, esse risco que já se concretiza do apagão a partir de agosto demonstra claramente que os recursos que deveriam ter sido aplicados no setor setor elétrico foram aplicados para o pagamento dessas dívidas, juros das dívidas internas e dívida externa. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, propõe que, dentro das medidas de combate aos efeitos da seca, o governo determine o aumento no repasse de recursos para a assistência farmacêutica nos municípios. Na opinião de Gomes de Matos, as prefeituras precisam contar com sais de reidratação oral, suplementos vitamínicos e medicamentos contra doenças respiratórias para assegurar o combate à desidratação, à desnutrição e às infecções que aumentam neste período no Nordeste. O Nordeste, mais uma vez, está passando por um grande período de estiagem, um grande período de seca. O ministro Raul Júlio foi designado pelo presidente da República para atacar essas ações emergenciais no combate à seca. É a questão, infelizmente, do carro-pipa, a questão da Bolsa de Alimentos, a questão de, através da Bolsa Escola, formatar recursos para gerar um pouco de renda, são obras estruturantes, mas no tocante especificamente à saúde, nós precisamos que o governo federal se sensibilize para repassar para os municípios adicionais também no aspecto da assistência farmacêutica. Nesse momento, muitas das crianças ficam desidratadas, muitas das crianças são acometidas de infecções respiratórias, o pré-natal, aquelas gestantes, por falta de alimentos, não têm uma alimentação condigna para suprir a necessidade proteica calórica do pré-natal, e tudo isso precisa que nas ações que o ministro Júlio está já concretizando no nosso estado do Ceará, assim como também no Nordeste, nós possamos ter um suplemento de recursos na área da saúde. Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, denunciou o aumento da violência, do número de jovens mortos e do uso de drogas no submédio do Rio São Francisco. Fernando Ferro reivindica uma ação do governo federal que permita aumentar as oportunidades de lazer e de emprego para a juventude, afastando-a dos traficantes da região. Nós estivemos recentemente conversando com o general Alberto Cardoso, da Senad, sobre o crescimento da violência contra jovens e adolescentes na região do submédio de São Francisco. Uma parcela da juventude sem perspectiva de trabalho, sem acompanhamento, tem sido refém e vítima do tráfico de entorpecentes na região. Alguns são seduzidos e começam a se envolver com essas atividades e, ao final, a violência se abate sobre esses jovens. As mortes de jovens envolvidos com essa atividade é impressionante. No mês de janeiro deste ano, em 15 dias, cerca de 11 homicídios foram cometidos contra jovens e adolescentes, o que revela uma situação de altíssimo risco
e nós, inclusive, estivemos tratando isso na Senad para que se tenha programas de incentivo ao lazer, programas de incentivo à cultura e oportunidades de trabalho para essa juventude, que possa ter outras alternativas que não virar refém dessa violência provocada pelo tráfico de drogas na região. CPI da grilagem prepara relatório final. Nilson Mourão, do PT, integra a CPI da grilagem de terras públicas na Amazônia e é o responsável pela elaboração do relatório sobre a situação do registro de propriedades nos estados do Acre e de Rondônia. Nilson Mourão adianta alguns pontos de seu trabalho, lembrando que a comissão volta a se reunir no próximo dia 1º para preparar um documento final sobre as irregularidades encontradas na Amazônia. Nós estamos aprontando o relatório para o Acre e Rondônia e podemos constatar que no estado do Acre, ao final do nosso relatório, nós estamos propondo a arrecadação de mais de 2 milhões de hectares de terra que são grilados ou suspeitos de grilagem. Encaminharemos ao Ministério Público para que sejam tomadas as devidas providências. Nilson Mourão lembra que a CPI da grilagem pôde constatar a ação dos chamados laranjas e de organizações internacionais na venda e ocupação irregulares de terras na Amazônia. Isso é evidente. É evidente em vários estados da Amazônia, pessoas que estão vendendo terra pela internet sem serem proprietários, pessoas que grilam terras, que vendem terras que já são da União. Enfim, nós podemos constatar um mundo de ilegalidades na região amazônica. Precisamos dar uma demonstração clara de que a região amazônica é dos brasileiros, a região amazônica é dos trabalhadores, é de todos aqueles que querem trabalhar na terra para sobreviver e para cumprir a função social da propriedade. Já o deputado Sebastião Madeira, do PSDB, defende a criação do Estado do Maranhão do Sul, proposta que, segundo o parlamentar, representa um sonho secular da população da região. De acordo com Sebastião Madeira, o processo de colonização do sul do Maranhão foi diferente do ocorrido no norte do estado, e com o tempo o fosso econômico entre as duas regiões foi se ampliando. Esse sonho ele começou em 1817, quando foi decretada a República de Pastos Bons, e que não foi à frente. Veio em 1822 a independência do Brasil, mas que desde esse tempo o fosso, a diferença entre o Maranhão do Sul e o Maranhão do Litoral, o Maranhão do Norte, foram se acentuando. O Maranhão, que teve uma ocupação inicial a partir de São Luís, com europeus, principalmente portugueses e franceses, e que a partir de São Luís, pelas vias navegáveis, pelo Itapecuru, pelo Miarim principalmente, ocuparam o norte do estado, ficou o sul desocupado. A partir de 1800, sertanejos do Pernambuco, da Bahia, do Piauí e do Ceará avançaram pelo território maranhense em busca de pasto para o gado. Se fixaram inicialmente numa localidade chamada, que deram o nome de Pastos Bons, e daí radiou para ocupar todo o sul do Maranhão. Foi Riachão, foi Carolina, Porto Franco, o Grajaú, que foi chamado São Paulo do Norte, Barra do Corda, e complementando com a ocupação da região de Imperatriz por paraenses. Itamar Serpa, do PSDB do Rio de Janeiro, por sua vez, considera a avaliação dos cursos de nível superior pelo Ministério da Educação como instrumento essencial para garantir ao aluno que ele está recebendo um ensino de qualidade. O Provon, de acordo com Itamar Serpa, acaba obrigando os donos de instituições de ensino a oferecer uma formação que permita a inserção do aluno no mercado de trabalho. A meu ver, apesar de parecer uma simples medida, que aliás teve algumas pessoas que foram contrárias, alguns estudantes, e logicamente as escolas que não têm qualidade, e que tem a escola como lugar só para ganhar o dinheiro, mas não como entregar um bom ensino à população, essas pessoas devem ter ido contra. Mas o que a gente observou é que a qualidade do ensino no Brasil mudou e tem mais. E nunca mais nós voltaremos àquelas escolas chamadas de boates, com cursinhos de venda de diploma, ou mesmo o aluno que sai e não sabe nada, é jogado no mercado de trabalho e é simplesmente refugado. Então é um tremendo crime que se faz quando você tem uma escola que não dá o ensinamento que a pessoa vai precisar depois. Engana a pessoa, porque ela gasta vários anos da sua vida
pensando que está aprendendo, enganando a si próprio, e depois elas verificam que não tem condição no mercado porque a qualidade da escola. Herculano Aguinetti, do PPB Mineiro, espera que as medidas que o governo federal vem tomando em defesa dos produtores de leite produzam efeito imediato. Herculano Aguinetti reclama da baixa remuneração que os produtores mineiros têm recebido pelo leite. Em Minas Gerais, a gente tem sofrido mais acentuadamente por ser um estado onde a vocação na atividade leiteira ela é muito forte, que é a baixa remuneração desse produto, o leite. Hoje você vende 1 litro de leite por 31 centavos e compra um copo de água mineral por 60, 70 centavos. Então essa incoerência é algo inadmissível. Mas o governo recentemente baixou uma medida que já passa a ser um alento, de forma que hoje o leite que é importado, que as indústrias importavam, leite em pó, e reidratavam aqui no Brasil para ser distribuído no mercado interno, ele hoje tem uma tarifa mínima para ingressar no mercado nacional, que é algo em torno de $1.900 a tonelada, que quando desidratado vai corresponder a mais ou menos 55 centavos de real o litro. Então, ou seja, hoje nós estamos vivendo um momento de crescente remuneração do produtor de leite. Isso aí vai chegar a 40%, 45%, acredito também que não deva passar muito disso, mas que já é um aumento substancial na renda do nosso produtor. Deputado sofre ameaça do governador do Distrito Federal. Agnello Queiroz, do PCdoB, apresentou pedido de impeachment do governador do Distrito Federal à Câmara Legislativa em razão do perdão concedido à empresa Martins Atacadista, que devia 24 milhões de reais em impostos. Após saber do pedido de impeachment, Agnello Queiroz disse que chegou a ser ameaçado pelo governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz. Exatamente. O governador, praça pública, em uma atividade numa cidade do Distrito Federal, conclamou a população para fazer um linchamento da minha pessoa. E isso caracteriza um crime de ameaça, mostra a intolerância desse governador com a oposição, com a opinião contrária, mostra que ele é um destemperado, um despreparado para o exercício do cargo de governador da capital do país, e nós estamos tomando todas as providências, inclusive junto à Procuradoria-Geral da República e também ao Ministério Público do Distrito Federal e à Câmara Legislativa, porque isso caracteriza mais um crime desse governador, porque além de perdoar grandes empresas, além de cometer crime de improbidade administrativa, além de cometer um crime de falsidade ideológica, agora ele comete mais um crime que ameaça ao cidadão, e isso também ele deve responder na justiça por isso. Já o deputado José Borba, do PMDB, é o coordenador da bancada do Paraná no Congresso e destacou a ação conjunta de deputados e senadores do Estado para assegurar a ampliação do Porto de Paranaguá e da BR-487, chamada de Estrada Boiadeira, através do Plano Plurianual de Investimentos. Com a inclusão no PPA, José Borba acredita que será possível evitar os sucessivos congestionamentos no Porto de Paranaguá no período de safra no centro-sul do país. A ação conjunta nos permitiu a alavancagem de um recurso e o convencimento da demanda por ocasião que tivemos a crise no Porto de Paranaguá, e que nós chamamos e intitulamos que foi a fila da fartura, que criou até um desconforto aos nossos caminhoneiros, a vazão, e isso chamou a atenção e fez com que as autoridades, através de nós, os deputados, os senadores, fez com que nós fizéssemos uma ação conjunta e redundasse no convencimento da necessidade real que o Porto tinha de ser ampliado. E foi esta conquista conseguimos colocar no PPA. Está assegurado de que o nosso Porto irá merecer a sua ampliação. Max Rosemann, do PSDB, também destacou seu empenho em favor do Paraná, manifestando sua preocupação com setores sociais nos municípios, principalmente no atendimento hospitalar à população. Então eu me dedico diuturnamente atendendo prefeitos, vereadores, levando recursos para postos de saúde, para ginásios de esporte, para medicamentos, para obras na área da assistência social, às vezes ao idoso, às vezes ao jovem, e tem resultado num grande contentamento aos municípios que eu atendo. Isso já é notório no Paraná, o meu trabalho municipalista. Da mesma forma que nas obras estruturais maiores, a dedicação que temos feito
ao Hospital das Clínicas do Paraná, isso é evidente e tem sido reconhecido até pela administração do hospital. Assim como eu tenho feito um trabalho forte para os demais hospitais de Curitiba, que são hospitais gerais, que atendem também a todo o Paraná, que é o caso do Hospital Evangélico, Hospital Cajuru e mais recentemente a Santa Casa Misericórdia de Curitiba, que receberam recursos indicados por mim e que certamente representarão uma alavancagem, a melhoria das instalações para atender aqueles que são beneficiários do SUS. Final de mais uma edição de A Voz do Brasil. Boa noite. Rede Nacional de Rádio, Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional Rio de Janeiro, Rádio Nacional do Brasil, Rádio Nacional FM, Rádio Nacional da Amazônia, emissoras Rádio Brás, ligando o Brasil e o mundo nas ondas do rádio. Na Samambaia, a rádio é nacional. Samambaia e Nacional, a rádio da comunidade. Sábado, 4 da tarde, tem Copa Mercosul. Futebol Nacional, São Lourenço e Flamengo. Via satélite, o som da Nacional mais perto de você. São Lourenço, Argentina, Flamengo, Brasil. Sábado, 4 da tarde, fique com a melhor transmissão do futebol. Rádio Nacional, no coração do povo, no coração do Brasil. Futebol Nacional, vai. Vem aí um futuro melhor para milhares de crianças. Mais precisamente para 70.263. Elas serão beneficiadas pelo programa Renda Minha e vão receber cada uma R$ 60 por mês, material escolar, aulas de reforço e atendimento médico odontológico. O Renda Minha chegou para mudar a vida de milhares de crianças e para desenhar um futuro melhor para cada uma delas. Secretaria de Educação, Governo do Distrito Federal. A simplicidade do rádio brasileiro está no Eu de Cá, você de lá. Se tem um programa que é o mais caipira do país, foi você quem elegeu. Eu de cá, você de lá. Através da carta ou telefone, quem manda é você. Eu de